Olá, meus amigos, sejam abençoados vocês que creem. E mais, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus e que tem estado naqueles que se entregam para Ele, venha iluminar o seu entendimento, venha descobrir, libertar o seu entendimento, para que você entenda perfeitamente a sua mensagem, a mensagem do Senhor Jesus, a fim de que você possa entrar no reino de Deus. E por falar em reino de Deus, preste atenção, amiga e amigo. Jesus, o Senhor Jesus, fortaleceu a ideia do reino de Deus como nunca. Ele sempre falava sobre o reino de Deus e falava sobre o Espírito de Deus, o Consolador. Mas ele não explicou, ou melhor, ele não explicava o que era o reino de Deus, nem muito menos o que era o Espírito Santo. Ele falava, ele ensinava, olha, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é como, aí falava uma parábola, como o homem que lança a rede no mar. O reino de Deus é como um tesouro achado no campo. Enfim, ele falava como era, dava uma ideia da grandeza do reino de Deus e do Espírito Santo, mas não explicava o que era, nem o reino de Deus, nem o Espírito Santo. Por quê? Aí eu fiquei perguntando, por quê, meu Deus? E então me veio o pensamento, veio no meu pensamento a ideia de que Jesus não explicou nem o reino de Deus, nem o que era o Espírito Santo, porque são coisas extremamente importantes e inexplicáveis. Ah, bicho, mas se é inexplicável, como é que está escrito? Pois é, eu quero que você entenda justamente isso. E o Espírito Santo vai, obviamente, abrir o seu entendimento. O reino de Deus, minha amiga e meu amigo, é o reino da paz, é o reino da alegria, é o reino da justiça. O reino de Deus é o reino de uma vida correta, uma vida íntegra. É uma vida, é um reino, melhor dizendo, de uma vida nova. Enquanto a pessoa não entrar nele, no reino de Deus, ela não vai saber o que é o reino de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos trazer uma professora que foi vítima da depressão. E ela vivia no reino do inferno, ela vivia no reino do diabo. Porque se existe o reino de Deus, também existe o reino de Satanás. Ela vivia no reino de Satanás, ela vivia no reino do diabo. E por causa de viver no reino de Satanás, ela vivia na depressão. Porque no reino de Deus, enquanto as pessoas que vivem no reino de Deus têm a paz de Deus, do rei, do reino de Deus, que é a paz, as pessoas que vivem no reino de Satanás não têm paz. Enquanto no reino de Deus há fé, confiança, convicção, certeza, no reino de Satanás há dúvidas, medos. A pessoa é insegura, a pessoa é perturbada. Não adianta dinheiro. Dinheiro não alivia uma perturbação. Dinheiro não arranca a depressão. Dinheiro não arranca a dor da alma. Dinheiro pode dar conforto para o corpo físico, mas não traz conforto nenhum para o corpo espiritual, que é a alma. Então, muitas pessoas, enquanto não entrarem no reino de Deus, essas pessoas, muitas não, todas as pessoas, enquanto não entrarem no reino de Deus proposto pelo Senhor Jesus, elas vão continuar vivendo no reino do diabo.
no reino de Satanás. Se você acredita nisso, se você aceita ou não, são outros 500, mas isso não importa. Você acredita ou não acredita, essa é a realidade. Isso é um fato. Só por você não aceitar essa teoria, é porque você não conhece o reino de Deus. É isso aí, não adianta explicar. Não adianta explicar. Como vai explicar o inexplicável para uma pessoa que não conhece? O que é o Espírito Santo, por exemplo? O que é o Espírito Santo? Você pergunta. O Espírito Santo, que Jesus não explicou tão pouco, é o Espírito que reina dentro da pessoa que se rende ao Senhor Jesus, que se dá, que se entrega, que abre mão da sua vida presente e futura, abre mão dos seus projetos, sonhos pessoais, abre mão de tudo por causa dele. Então, quando a pessoa abre mão de tudo que tem, tudo que pretende ser ou ter, para colocar sua vida inteiramente no altar de Deus, aí sim o Espírito de Deus vem e revela o que é o Espírito Santo, o que é o próprio Espírito Santo, o que é o reino de Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. O Senhor Jesus não explicou o que era o reino de Deus, nem o que é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa recebe o Senhor, o Espírito Santo, ela entra no reino de Deus. E quando ela entra no reino de Deus, a vida dela muda como da água para o vinho. Jesus, então, falou o texto. Olha só o texto que ele fala a respeito do reino de Deus. Olha só, presta atenção. Coloca aí na tela. Ele disse assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, para a pessoa entrar no reino de Deus, primeiro ela tem que sair do reino do diabo, o reino do inferno, o reino dos demônios. Para ela sair do reino dos demônios, só o Espírito Santo pode fazer isso, através dos seus servos. Então, quando uma pessoa manifesta, por exemplo, o demônio na Igreja Universal do Reino de Deus, e o pastor, o servo de Deus, expulsa aqueles demônios, ele o faz pelo Espírito de Deus que está nele, como aconteceu na época de Jesus. Jesus foi o primeiro a mandar demônios embora. Então, quando o demônio saía, então a pessoa tem acesso ao reino de Deus. Porque enquanto ela estiver com o espírito imundo ou demônio, como a gente costuma falar, enquanto ela tiver o cão dentro de si, ela não pode entender ou ver o reino de Deus. Ela não pode entrar no reino de Deus. Ela só entra no reino de Deus depois que o cão sair do corpo dela. Mas para o cão sair do corpo dela, é preciso a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então Jesus diz assim: se eu expulso os demônios, os cães, se eu expulso os cães pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus até vós. Quer dizer, o reino de Deus depende da ação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus depende de você abrir o coração, você se entregar, se render para o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem nos dá o Espírito de Deus. É o Senhor Jesus que faz o Espírito Santo vir sobre nós. Entendeu, minha amiga, meu amigo? É por isso que Jesus insistia, ou insistiu,
dizendo que a pessoa primeiro tem que buscar o reino de Deus. Coloca na tela, por favor. Ele diz assim: buscai primeiro. Buscai primeiro. Ele não diz assim, buscai o reino de Deus. Não. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É como os dízimos. Os dízimos são as primícias. Quando as pessoas recebem, os fiéis recebem os seus salários, o dinheiro que receberam, que conquistaram, então, a primeira parte, os primeiros 10% pertencem ao Senhor Deus. Se você quiser aceitar ou não, seu problema é seu. Mas essa é uma realidade. As primícias são de Deus. Aqui Jesus também fala, primeiramente, você tem que buscar o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, viver na justiça, viver na integridade, começar a fazer o que é certo, abandonar o que é errado e fazer o que é certo, então o Espírito de Deus vem e faz você entrar no reino de Deus. E aí todas as demais coisas vão ser acrescentadas, é o que Jesus promete. Todas as coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas. Casamento, vida profissional, vida econômica, trabalho, vida sentimental, saúde, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas primeiro, você tem que priorizar o reino de Deus. Então, o que as pessoas têm errado muito? Errado muito, assustadoramente. Elas procuram primeiro as coisas que, no seu devido tempo, vai vir após o reino de Deus e a sua justiça. Então, ao invés de elas priorizarem o reino de Deus e a sua justiça, elas priorizam o casamento, elas priorizam a conquista material, elas priorizam a compra da casa, elas priorizam a vida sentimental, elas priorizam a saúde, elas priorizam a família, elas priorizam o pai, a mãe, elas priorizam os filhos, elas priorizam tudo nesse mundo. E depois querem tomar posse do reino de Deus. Não tem como, minha amiga. As primícias são de Deus. É Deus quem dita as normas. O reino é de Deus. O reino é de Deus. E para você entrar nele, você tem que entrar nas regras, você tem que se submeter às regras do reino de Deus e da justiça. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito, da sua maneira, não é do nosso jeito. Primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto isso não acontecer, não vai acontecer nada. Nada. Você vai ficar correndo atrás do vento. Você vai ficar correndo atrás do vento a vida toda. Porque não funciona dessa forma como você pensa. Você está preocupado. Olha só, você é uma pessoa ansiosa. Quantas pessoas estão ansiosas para conquistarem todas as coisas? E elas vão continuar ansiosas, porque não vão alcançar. Não vão alcançar. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. É isso aí. Às vezes a pessoa insiste exige até de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Às vezes elas até conquistam algumas bençãozinhas, mixaria. Mas logo depois vem a outra rebordosa, porque não entraram no reino de Deus. E no reino das trevas, no reino do diabo, minha amiga, meu amigo,
Qualquer conquista que a pessoa faça, vai perder. Ah, vai, com certeza. Ela vai perder porque ela não entrou no reino de Deus. Só o reino de Deus é capaz de amparar os fiéis. Só no reino de Deus você tem proteção. Lembra do Salmo 91, aquele que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o reino de Deus. Então, quando as pessoas estiverem no reino de Deus, entrarem no reino de Deus, então elas estarão protegidas. Eu creio, você que já viu o nosso filme, viu o Nada Perder 1, Nada Perder 2, você viu como nós gememos, você viu a luta que nós tivemos um mundo contra nós, a mídia por muito menos já destruiu muitas pessoas, mas não conseguiu me destruir. Por quê? Porque eu estou no reino de Deus. Eu estou no reino da fé. Eu estou no reino da paz. Eu vivo no reino da paz, no reino de Deus. Apesar de, enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou ter que enfrentar os problemas, as dificuldades. Mas isso não vai tirar de dentro de mim a paz. Nem vai tirar de dentro de mim o Espírito de Deus. Nem vai arrancar de dentro de mim a alegria da minha salvação. Porque eu estou vivendo no reino de Deus. No reino de Deus. Então eu priorizei o reino de Deus. E quando eu fiz isso, todas as coisas foram acrescentadas. Davi falou isso, o rei Davi. Agrada-te do Senhor. Agradar ao Senhor é você entrar no reino de Deus, que Ele oferece graciosamente para você. Mas você tem que entrar, você tem que se entregar, você tem que se render. Se você não o fizer, não vai acontecer nada na sua vida. Lembra que ontem nós falamos honrar a Deus, honrar ao Senhor, para que o Senhor venha te honrar? Pois é isso. Quando você honra o Senhor com a sua vida, então Ele honra você com o Espírito Santo. É muito forte isso. É glorioso. Mas primeiro você tem que colocá-lo em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando você decide abandonar os seus pecados e viver uma vida de acordo com a palavra dele, isso é fé, isso é honrar a Deus. E por conta dessa honra, Deus retribui, contempla você com o Espírito dele, para que você possa viver no reino de Deus, para que você possa entrar e viver no reino de Deus por toda a eternidade. Tem muita coisa para falar. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Mas, por favor, minha amiga e meu amigo, priorize. Coloque a sua primícia da sua vida no reino de Deus e na sua justiça, na sua conduta. E o Espírito de Deus vai viver dentro de você, vai descer sobre você. E nunca mais você vai ser a mesma criatura.